Unidade 10. Semelhança. O que são figuras semelhantes? Intuitivamente, dizemos que duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma, quando uma delas é uma ampliação ou redução da outra. Vamos ver qual era a definição precisa disso. Dizemos que F e F' são figuras semelhantes na razão de semelhança K quando existe uma correspondência biunívoca entre pontos de F e pontos de F', da forma que aconteça o seguinte: se x e y são pontos da primeira figura e x' e y' os pontos correspondentes da segunda figura, então a razão entre as distâncias xy e x' e y' é constante e igual a k. Se f e f' são semelhantes na razão k, então f' e f são semelhantes na razão 1 sobre k. Chamando 1 sobre k por r, esta razão xy sobre x' e y', que é sempre igual a k, permite escrever a mesma coisa desta forma: x' e y' igual a r vezes xy. Desta forma, qualquer segmento da segunda figura é igual ao segmento correspondente na primeira figura multiplicado por um fator constante. Este fator R chama-se fator de ampliação, caso seja maior que 1, ou fator de redução, caso seja um número entre 0 e 1. São propriedades da semelhança. Dois segmentos quaisquer são sempre semelhantes. Toda semelhança transforma pontos colineares em pontos colineares. E duas circunferências quaisquer são sempre semelhantes. Neste caso, a razão de semelhança é a razão entre seus raios. Vamos ver como se demonstra a primeira propriedade. Dois segmentos quaisquer são sempre semelhantes. Por quê? Imagine dois segmentos AB e a linha B'. O primeiro com o comprimento A e o segundo com o comprimento B. O que temos que fazer inicialmente é definir uma correspondência biunívoca entre AB e a linha B'. Façamos o seguinte: para cada ponto x de AB, associamos x' em a linha B' de acordo com esta relação. A distância à linha x' é igual à distância AX multiplicada por B sobre A. Isso faz com que, se x coincide com A, então x' coincide com a linha. Se x coincide com B, então x' coincide com B'. Falta ainda demonstrar que a distância entre dois pontos em a linha B' é igual à distância entre os mesmos dois pontos em AB multiplicada por um fator constante. Sejam então x e y em AB, x', y' em a linha B', pontos correspondentes. E vamos calcular esta distância x', y' que aparece aqui. X', y' é a diferença entre a y' e a x'. Substituindo a linha y' por b sobre a vezes a y e a linha x' por b sobre a vezes a x, colocando
B sobre A em evidência e observando que AY menos AX é igual a XY, chegamos exatamente no resultado que queríamos. A distância x' e y' é igual à distância xy multiplicada por um fator constante. O fator de ampliação de AB para a linha B' é B sobre A. Semelhança de triângulos. De acordo com a definição que demos, dois triângulos ABC e a linha B'C' são semelhantes quando a razão entre os lados correspondentes é constante. Esta razão será chamada de razão de semelhança entre os dois triângulos. Por que devemos estudar semelhança de triângulos em particular? Porque o triângulo ocupa posição destacada neste assunto. Porque é muito fácil concluir quando dois triângulos são semelhantes ou não. Basta observar os seus ângulos, como veremos a seguir. Teorema 1. Dois triângulos que possuem os mesmos ângulos internos são semelhantes. Considere, então, o triângulo ABC, do lado esquerdo, e a linha B'C', um pouco menor do lado direito, de forma que eles tenham os mesmos ângulos internos. Os ângulos pintados de verde, A e A' são iguais. Os ângulos pintados de vermelho, B e B' são iguais. Desta forma, vamos criar uma cópia de A' B'C' dentro do triângulo ABC. Seja então o triângulo ADE congruente com a linha B'C'. Desta forma, DE e BC são paralelas. E o teorema de Tales informa que a razão AD sobre AB é a mesma razão AE sobre AC. Ora, AD é igual à linha B'. E AE, é igual à linha C'. Então, até aqui, chegamos que AD sobre AB é igual a AE sobre AC, o que é o mesmo que a linha B' sobre AB é igual à linha C' sobre AC. Fica a pergunta: por que a razão entre as bases B', C' e BC também é a mesma? Vejamos a seguir. Trace pelo ponto E uma paralela ao lado AB. Nessas paralelas, temos o teorema de Tales novamente. A razão AE sobre AC é a mesma razão BF sobre BC. Porém, BF é igual a DE. Então, o teorema está completo. A razão AE sobre AC é igual a BF sobre BC e é igual a DE sobre BC. Demonstramos aqui, então, que se dois triângulos têm os mesmos ângulos internos, os seus lados são proporcionais.
Porém, é preciso demonstrar a recíproca, ou seja, que se dois triângulos possuem lados proporcionais, então eles têm os mesmos ângulos internos. Este é o teorema 2. Dois triângulos semelhantes possuem os mesmos ângulos internos. Vamos deixar esta demonstração para o leitor, sugerindo que a faça com todos os detalhes. Por hipótese, ABC e a linha B', C' são semelhantes, ou seja, seus lados são proporcionais. Você deve mostrar que esses triângulos possuem os mesmos ângulos internos. A dica para começar é a seguinte: pegue o ponto D sobre o lado AB, de tal maneira que a linha B' seja igual a AD. Trace uma paralela. Encontre o ponto E. Aplique o teorema de Tales e continue. Organize os argumentos para concluir que os triângulos ABC e a linha B', C' possuem os mesmos ângulos internos. Semelhança de polígonos. Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando puderem ser divididos em triângulos respectivamente semelhantes. Na figura que você vê, os pentágonos ABCDE e a linha B', C', D', E' são semelhantes porque foram divididos em triângulos respectivamente semelhantes. Quando dois polígonos são semelhantes, eles têm os mesmos ângulos internos e os seus lados são respectivamente proporcionais. A razão entre dois lados quaisquer é a razão de semelhança. Para reconhecer polígonos semelhantes, não podemos fazê-lo exclusivamente pelos ângulos. Cuidado! Dois polígonos que possuem os mesmos ângulos internos não são necessariamente semelhantes. Para reconhecer polígonos semelhantes, temos que verificar se os seus ângulos internos são os mesmos e se os seus lados são respectivamente proporcionais. Somente neste caso, a semelhança de polígonos está garantida. O triângulo, enfatizando, é a única exceção. O triângulo é o único polígono que, se tiverem dois deles os mesmos ângulos internos, então eles são semelhantes.